Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast das atualizações em pediatria. Eu sou a Renata Dionísio e hoje eu escolhi um tema diferente para a gente conversar. Quem está começando, quem está saindo da residência, prestando prova, tem aí muitas dúvidas em como seguir na carreira. Então, a AFIA não pensa só em você estudar para a prova, a gente resolveu conversar aqui um pouco sobre carreira médica. Lembrando que quando você estuda com a AFIA, né, mesmo sem tempo, a AFIA te ajuda a estudar cada vez mais e pensar no seu futuro. Hoje eu convidei aqui o meu amigo Cadu, também professor da AFIA PED, editor aí do grupo do curso de título de especialista de neonatologia, de pediatria, participa de um monte de aulas e tem uma carreira que eu pessoalmente considero um case de sucesso, né, Cadu? Muito obrigado, Rê, obrigado. Fico contente aí de estar junto de você. Eu não sei, eu não pedi as perguntas antes, então vamos ver o que você manda aí. Eu vou começar falando por que que eu escolhi esse tema, tá, Cadu? Porque eu acho que tem muita gente que está saindo, né, das residências ou que vai começar a residência e que não consegue enxergar a perspectiva de carreira na pediatria, porque a gente é uma especialidade que não tem procedimentos, por exemplo, Uhum. né? A gente tem um nicho ali bem restrito. Então, eu escolhi esse tema para que a gente possa explorar, né? O Cadu, além de pediatra, neonatologista, professor da AFIA, hoje também é diarista na UTI neonatal aqui em São Paulo. Então, considerando aí como é que a gente faz para ter esse perfil, como é que a gente chega lá, o que cada um considera, né, como topo de sua carreira. E eu começo aqui te perguntando como é que foi o seu caminho desde a faculdade até a escolha da residência, tanto pediatria como neo. Muito bem. Bom, então, eu entrei na faculdade de medicina achando que eu ia fazer oftalmologia, Olha só. porque meu pai tem problemas de visão, né? Então eu sempre escutava dos oftalmos, oftalmos. Eu falei, acho que eu quero ir por esse caminho. E eu, inclusive, falava que talvez se não fosse oftalmo, seria qualquer coisa menos pediatria, porque eu achava que ver crianças doentes era uma coisa triste. Cuspi pra cima, Bem bem cuspido além. cuspido pra cima, e aí no terceiro ano da faculdade, lembrando que eu também estudei no México, porque nessa época meu pai estava trabalhando lá, eu fui pra lá criança e lá fiquei. No meu terceiro ano da faculdade, lá no México já começa a ficar mais no campo do hospital mesmo, as aulas são no hospital, a gente já tem uns estágios no hospital mesmo cedo. Meu primeiro contato com a pediatria, eu falei: "Caraca, é isso. Eu gosto disso. Essas crianças aí, mesmo doentes, elas são incríveis". E eu tive um contato também com a neonatologia. Eu lembro claramente de ver uma residente, sei lá, acho que ela era R2 de neo na época, clássica de residente de neonatologia, com umas olheiras até aqui, moribunda, morrendo, mas De ela estava toquinha, andando de por aí de toquinha, toquinha, né? zumbi, mas ela dizendo assim: "Eu tô indo entrar pra passar um catéter umbilical". Eu achei a coisa mais incrível do mundo ser possível passar um catéter numa veia umbilical, e daí eu fui me apaixonando, eu fui entendendo que esse era o meu caminho. Então já no terceiro ano da faculdade eu já sabia que eu queria pediatria e que eu queria neonatologia. Isso já era uma coisa que estava muito clara, porque deu match logo de cara. Legal. E como que foi esse teu caminho, Cadu? Acho legal a gente falar isso, porque a gente dá aula para diversos cursos aqui na AFIA, né? Como é que foi o seu caminho faculdade no exterior e revalidação, provas de residência? Conta pra gente um pouquinho. Joia. Bom, então, quando eu estava na faculdade, na metade do tempo que eu estava na faculdade, lá são 7 anos, no terceiro ano, de novo, recebo a informação que a minha família ia voltar para o Brasil, que eu ia ter que ficar lá sozinho para terminar a faculdade, sendo que o combinado inicial é que eles iam me esperar terminar, mas a vida acontece, meu pai precisou voltar para o Brasil, tal, enfim, beleza. Vamos encarar essa. O que que isso trouxe de oportunidade para mim? Foi porque eu mudei completamente os meus planos a partir daí. Uhum. Porque até então eu estava programado para fazer a faculdade, terminando a faculdade eu ia fazer os steps e queria fazer residência nos Estados Unidos, eu estava já com esse objetivo. No que eles vieram pro Brasil, aí eu falei: "Bom, vai todo mundo voltar, eu vou ficar, eu realmente eu sou brasileiro, né, tô aqui há muitos anos, já me sinto mexicano, mas eu sou de lá". E aí trouxe a oportunidade de começar a fazer períodos de intercâmbio, e eu consegui fazer intercâmbio na faculdade de medicina aqui da USP, então metade do quarto, metade do quinto e metade do sexto ano eu fiz aqui. Eu ficava 6 meses no México sozinho,
Aí eu voltava, tinha meus amigos lá, vai, tô só fazendo, o dramalhão mexicano. Ficava lá no México, voltava, ficava 6 meses aqui com a minha família, em São Paulo, na USP, voltava e assim fui fazendo. E com isso eu entendi que, terminada a faculdade, eu voltaria para cá e eu queria fazer a minha residência aqui. O México, só a título de curiosidade, a gente termina o 6º ano, tem um ano obrigatório de serviço social que a gente tem que fazer. Com isso, eu peguei o meu diplominha, que até então era um pedacinho de papel que eu não podia fazer nada com ele, e encarei a revalidação do diploma, que foi um período difícil. Isso foi em 2009. Era uma época que a gente não ouvia muitas histórias de sucesso da revalidação. Eu tava morrendo de medo de não conseguir revalidar e ter que voltar pro México, ou ter que procurar outra carreira, alguma outra coisa assim. E era uma época que ainda não tinha um curso de revalidação da AFIA para me Então estava ajudar. tudo muito mais Poderia ter sido difícil. mais fácil do que foi. Mas, como sempre, muito estudioso, eu sentei a bunda, estudei, fui lá ler as leis do SUS, que eu nunca tinha estudado isso na faculdade, essas coisas que caem. Consegui revalidar na Federal de Minas Gerais. E aí, em seguida, eu já sabia, como eu tinha feito esses 3 anos, né, metade de 3 anos na USP, que eu queria fazer a residência lá. Tanto que eu só fiz lá. Eu não tentei residência em lugar nenhum, deu Uhum. tudo certo. Fiz meus 2 aninhos de pediatria, depois mais 2 aninhos de neonatologia e consegui revalidar meu diploma e fazer a residência dos meus sonhos. Dessas provas, Cadu, de todas, né? Porque a vida do médico é isso, né, Cadu? É prova para tudo quanto é coisa, Sim? né? Eu vejo, por curiosidade, as provas para entrar na faculdade de medicina. Se fosse hoje, eu não passaria. Ah, Com não, não. certeza, porque assim, o nível ficou. Eu vejo pela prova do título de especialista em neonatologia, que eu tô mais ali à frente contigo, né? O nível de perguntas, né? É Hoje cada falando vez. de NIRS, falando de imagem, Eletroencefalograma. eletroencefalograma, né? Muito doido isso. Mas dessas provas que você fez, qual que você considerou a mais difícil? Revalida, você acha? Revalidar. A revalidação foi, assim, tanto que quando eu passei, eu chorei. De De alívio. Eu alívio, falei, falou, vai ufa. dar Até certo. porque senão você ia ficar num limbo, né? Sim. Porque assim, se você não passa, você não consegue atuar, né? Não, Onde e você tem um detalhe, estava. lá no México, apesar de eu ter feito ensino médio lá, fiz até o Fundamental 2, ensino médio e toda a faculdade, no último ano da faculdade eu descobri que eu não poderia atuar lá. Como eu era estrangeiro aos olhos da lei, eu teria que fazer todo um processo para poder pegar o meu diploma e poder exercer lá. Então eu falei, bom, vou pegar minha energia e vou fazer isso Por um lado só. no Brasil, Uhum. mas morria de medo, porque eu escutava umas histórias terríveis de pessoas que não revalidavam, que tinha que voltar a fazer um monte de anos de aulas, matérias. No fim, você ia ter que revalidar lá também, É por ser quase isso, estrangeiro. eu ia ter que fazer um processo, que eu acho que seria muito mais simples do que a Sim. revalidação aqui, mas assim, eu literalmente peguei o meu diploma, ele era um pedacinho de papel, porque eu não podia E fazer não nada servia com ele, para nem lá, nem cá. nada. E por conta disso, né, e a prova na faculdade de medicina lá da Federal de Minas era bem complicada, porque tinha fase teórica, você fazia a prova teórica, que eu passei, e depois tinha que fazer 15 estações práticas. Era 3 de cada grande área. E era muito 15 estresse. estações para 15 Meu estações Deus do práticas. céu. Era, assim, interminável aquilo. Aham. E aí eu morria de medo de dar errado. Além do que, a prova prática, né? Eu já estava há muitos anos no México, por mais que eu tinha feito aquele ano e meio aqui, algumas coisas eu ainda falava meio com sotaque. Tipo, eu falava o linfocito, não falava o linfócito. Eu falava, meu, eles não vão entender, não vai dar No certo. mínimo vão dar uma risadinha. Mas deu tudo certo, gente. Eu acho que quando a Perfeito. gente tem um objetivo, né, e a gente se Sim. esforça por ele, a gente não pode deixar porque ninguém consegue. Não, você consegue, porque Uhum. não tem um curso que me ajude. Não, eu vou fazer isso acontecer. Mas quando saiu o resultado, eu desmoronei. E hoje, vendo da onde você tá, né, que é em termos de plano de carreira dentro da NEL, principalmente, que é o teu foco Sim, principal, né? Você chegou ali num momento bom da sua vida, que é você de diarista, fazendo o que você gosta, né? Cuidando de bebês graves, que é o que você realmente ama fazer, né? Dando aulas também sim. aqui, né? Mas, como é que você conseguiu equilibrar esse propósito todo de tudo que você chegou e todas as oportunidades que você teve e as responsabilidades que acompanham, né, de você subir? Como é que você equilibra aí limite, burnout, vida social, né? Porque esse é um outro problema também, eu acho que no médicos em geral, né, Cadu? Uhum. Mas especialmente em algumas especialidades, por exemplo, as especialidades intensivistas, né? Você precisa se precaver de que a vida fora ali
é uma vida boa também. Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Bom, eu na verdade, eu não sei se eu equilibro. Eu acho que tem horas que eu dou mais conta, tem horas que eu não dou. E eu acho que aprendi ao longo dos anos também a ser gentil comigo. Se eu não tô dando conta, filho, tudo bem, faz o que você consegue e não se cobre tanto. Mas chegar nesse momento implicou também muita terapia, muito autoconhecimento, tomar umas escorregadas, tentativa e erro, e principalmente entender o que que eu queria, qual que era o meu objetivo. Que era muito fácil olhar para o lado, ver o que todo mundo está fazendo e copiar. Eu acho que terminando a residência, eu fui meio que assim, todo mundo faz isso, aí foi lá o sonho de vou trabalhar num hospital particular de excelência, vou trabalhar num hospital público de excelência, eu vou abrir meu consultório, eu vou fazer mestrado, E a conta não e fecha. aí uma hora eu vi, tá, eu tô dando conta de tudo isso, mas a que preço e a que custo? Então eu tive que aprender também que eu não vou poder ter tudo. Porque se eu tentar tudo, eu vou abrir mão de muitas outras coisas. Então, Talvez a- até mais importantes do que a exatamente, exatamente. Então chegou um momento que eu falei, bom, tá, então o que que eu quero fazer? E aí eu entendi que para mim era muito importante trabalhar com neonatologia e que eu gostava muito da UTI neonatal, eu gosto do paciente grave, e que eu queria focar em ensino, que é uma coisa que me dá muito prazer, que eu já estou aqui na AF há bastante tempo, e que eu não queria abrir mão. Então teve um momento que eu tive que me despedir do consultório, que foi uma Uhum. decisão muito difícil, porque muitos gostariam de estar nessa posição, e eu não estava feliz com isso. Eu não, as três coisas juntas eu não vou conseguir mais. Eu Uhum. preciso abrir espaço para alguma coisa e acabou tendo que sair o consultório, que foi uma grande renúncia, foi difícil. E eu olhava para o lado e eu via que ninguém fazia parecido comigo. As pessoas estavam, inclusive, saindo dos plantões para ficar no consultório e eu, tipo, "Não, mas eu. E tem que Fazendo o ter. caminho contrário. Assim, e tendo que criar coragem, entender que o meu caminho é o meu caminho. Eu não posso me basear no caminho dos outros. E a partir do momento que a gente amadurece, tem esse autoconhecimento e entende que as decisões não são escritas em pedras, eu posso sempre rever meus planos e tentar de novo e reajustar. Isso trouxe bastante paz. Eu acho que chega uma hora que as coisas se alinham, né? O que você quer, com o que você se esforçou, com as oportunidades que surgem e criar coragem, às vezes, de fazer aí mudanças que sejam pertinentes e que caibam no teu caminho e levando a bagagem de tudo que você viveu para te ajudar, inclusive, a tomar essas decisões. Você fala, não, isso eu já vi, eu já fiz, eu já sei o que isso me leva, o que isso me traz. Fez sentido até certo momento, depois não mais, e tudo bem. E eu acho que outras coisas assim vão acontecer. Eu já não tenho mais a esperança de que eu vou. Eu sempre falo, vou morrer em tal lugar, depois eu vou morrer em tal lugar. Agora eu tô assim, eu vou morrer. Em algum momento eu vou Onde? morrer. Onde, como, por quê, em quais circunstâncias, eu não tenho controle de nada e a vida vai surgindo oportunidades. A gente tem que ter coragem, autoconhecimento e amadurecimento de fazer as escolhas. Chegaremos lá, né, pessoal? Chegaremos nesse nível de plenitude aqui do nosso querido Cadu. Se você é aluno AF, essa conversa incrível, né, muito valiosa, vai continuar. E se você não é aluno AFIA, a gente se despede. Mas acho que você deveria virar aluno AFIA, tá? Esse é o meu recado para você. De qualquer forma, te vejo lá na plataforma para você que é aluno, para a gente finalizar e falar principalmente das novas possibilidades para o pediatra, o que mais dá para a gente inventar para trazer valor para a nossa carreira. Um beijo e até a próxima!